Um homem que tinha tudo menos a fé no amor verdadeiro. Em Lisboa, sob o véu cinzento do Tejo, Miguel Azevedo, o gênio dos investimentos, decide viver uma mentira perigosa. Fingir ser paraplégico para descobrir se alguém poderia amá-lo pelo que ele é e não pelo que possui. Mas quando Inês sorri, vendo o homem antes da cadeira, Miguel não imagina que ela será o maior espelho de sua própria verdade. Porque às vezes, para encontrar o amor real, é preciso perder tudo até a si mesmo. Lisboa, uma manhã mergulhada em uma fina garoa. A cidade parecia coberta por um véu cinzento e delicado, ao mesmo tempo vago e distante. O rio Tejo cintilava no horizonte, mas a luz do sol estava escondida pelas nuvens, deixando a água com um brilho prateado e silencioso. Nesse cenário, no último andar de uma torre moderna no Parque das Nações, Miguel Azevedo permanecia imóvel diante da imensa vidraça da cobertura. Na mão, ainda estava a taça de vinho tinto da noite anterior. Intacta não era bebida, mas sim um hábito, um adereço costumeiro no teatro repetitivo da solidão. Miguel era a imagem do sucesso. A imprensa o chamava de o gênio dos investimentos, o homem que transformara algumas apostas arriscadas em um império tecnológico. Aos 32 anos, possuía uma fortuna que muitos jamais alcançariam em toda a vida. Na mídia, surgia impecável em ternos de grife, com o sorriso confiante e o olhar penetrante. Mas tudo aquilo era apenas uma máscara. Agora, no silêncio imenso de seu apartamento, onde até o tic-tac do relógio soava como marteladas, ele mais parecia um náufrago perdido em meio a um deserto vazio. Seus olhos se detiveram no reflexo no vidro. Um homem alto, de ombros largos, cabelos negros um pouco desgrenhados, traços marcantes mas cansados. O pijama de seda escura substituía os ternos impecáveis, sem lhe dar conforto algum. O cansaço não estava no corpo, mas na alma. Naquele olhar antes capaz de intimidar concorrentes e conquistar investidores, só restavam dois vazios áridos, como se o fogo interior tivesse se apagado há muito tempo. Lembrou-se dos rostos do passado. Mulheres que diziam amá-lo, riam, com olhos brilhantes, mas quando ele se afastava, o que reluzia em seus olhares não era afeto, e sim o reflexo do carro de luxo ou do relógio caro em seu pulso. Recordava como observavam o restaurante escolhido, o vinho pedido ou a entrega da cobiçada tarjeta Platinum ao garçom. Todas tinham o mesmo brilho nos olhos, não o do amor, mas o da ambição. Inevitavelmente, tudo terminava no mesmo enredo. Lágrimas falsas, exigências ou, pior, chantagens. Traições repetidas o tornaram um homem fechado. Já não acreditava em palavras doces. Mesmo os amigos não passavam de oportunistas, usando-o como ponte para alcançar posições mais altas. Quanto mais bem-sucedido, mais sozinho Miguel ficava. Era como alguém no cume de uma montanha, cercado de aplausos durante o dia, mas entregue ao vento gelado e ao vazio quando a noite chegava. Naquela manhã, observava a cidade em movimento abaixo de si. A pressa dos transeuntes na estação Oriente, os ônibus vermelhos, as buzinas ao longe, tudo parecia pertencer a um mundo distante, onde pessoas se conectavam, amavam, brigavam, perdoavam. Miguel, porém, estava à margem desse círculo. Então, uma pergunta escapou de seus lábios, ecoando pelo apartamento. Será que ainda existe alguém capaz de olhar para mim e não para o que eu possuo? O som devolvido pelas paredes de vidro era frio, como o eco de uma caverna. Miguel fechou os olhos, recostou a cabeça e respirou fundo. O peito pesava, como se cada suspiro fosse um fardo. Ele tinha tudo e, ao mesmo tempo, nada. A ideia de um encontro às cegas surgira de um conselho casual de um parceiro de negócios, um dos poucos com quem ainda conversava. Meio em tom de brincadeira, ele dissera: Miguel, tente um encontro às cegas. Sem nomes, sem imprensa, sem dinheiro envolvido. Vai que encontra alguém só para conversar, não é? Na hora, Miguel riu com desdém. Parecia ingênuo demais. Mas quanto mais pensava, mais a ideia o perseguia. Um encontro no qual a mulher não soubesse que ele era Miguel Azevedo, o jovem bilionário de Portugal, mas apenas um homem comum. Ele ansiava por ser visto como pessoa e não como patrimônio. Ainda assim, a desconfiança era enorme.
Quantas vezes acreditara ter encontrado algo verdadeiro, apenas para se decepcionar? Sua razão sussurrava, mesmo que seja às cegas, ela ainda pode querer alguma coisa. Foi então que uma ideia ousada tomou forma. E se aparecesse em uma cadeira de rodas? Se surgisse como um homem incapaz de andar, ela ficaria? Ou se revelaria no olhar de pena, no afastamento ou no abandono? Sabia que era um jogo perigoso. Fingir ser paraplégico era quase um insulto às pessoas que realmente enfrentavam essa dor. Mas o desejo de provar que poderia ser amado de verdade falou mais alto. Nos dias seguintes, preparou-se como se fosse um negócio de milhões. Alugou secretamente uma cadeira de rodas moderna. Diante do espelho, treinou empurrar as rodas, ajustar a postura, girar, segurar uma taça, até deixar cair talheres de propósito. Estudava cada gesto para torná-lo natural. No silêncio noturno do apartamento, repetia os movimentos até o suor encharcar a camisa branca. Às vezes, parava diante do espelho, com os olhos vermelhos, perguntando-se: Miguel, o que diabos você está fazendo? Mas seguia adiante. Mais do que a culpa, o medo da solidão o movia. Já havia provado demais o gosto amargo da falsidade. Queria apenas uma chance, uma só, de acreditar que o amor verdadeiro ainda existia. Na manhã marcada, o sol despontava sobre o tejo, filtrado pelas cortinas. Miguel levantou-se cedo, vestiu uma camisa branca impecável, calça sob medida e blazer azul escuro. Tudo perfeito exceto por um detalhe: a cadeira de rodas esperando no canto, silenciosa como uma armadilha. Aproximou-se dela, tocou o braço frio de metal. Pela primeira vez, sentiu-se como um réu prestes a entrar em julgamento, onde seria ao mesmo tempo juiz e acusado. Se fracassasse naquela noite, talvez desistisse para sempre de acreditar no amor. Ajeitando a gola diante do espelho, viu duas versões de si mesmo: o Miguel confiante, firme, e o outro frágil, temeroso, sedento de afeto. Essas duas metades se confrontavam em silêncio. Murmurou como uma promessa íntima: hoje eu descubro a verdade, ou desisto de vez. E se sentou na cadeira de rodas. O elevador privativo desceu suavemente, refletindo sua imagem nas paredes de aço. Cada número que se acendia parecia uma contagem regressiva. Seu coração batia forte não por medo de ser rejeitado pela cadeira, mas pelo pavor maior. Se ela fosse embora, seria a prova definitiva de que estava certo, de que o amor verdadeiro era apenas uma ilusão morta no mundo. No subsolo, um carro preto adaptado aguardava. O motorista cumprimentou-o com respeito, mas não escondeu o olhar surpreso um lampejo de pena. Miguel odiava aquilo. Respirou fundo, manteve-se firme e entrou sozinho no veículo. Com as portas fechadas, o som de sua respiração ecoava no espaço apertado. Lisboa passava pelas janelas, ruas molhadas, pedras lisas, a imensidão do Vasco da Gama se estendendo sob o céu cinzento. À distância, uma pequena vela branca sobre as ondas parecia uma nota solitária, um reflexo perfeito de como ele se sentia. No caminho, ensaiava mentalmente o papel da noite, o sorriso controlado, a posição das mãos, o disfarce da ansiedade. Mas lembranças dolorosas surgiam. A mulher que sumira quando o cartão foi recusado de propósito, a outra que fingira afeto em troca de viagens luxuosas. E se for igual? A pergunta o sufocava. Fechou os olhos, encostando a cabeça no banco. Lembrou-se do menino de 10 anos em Porto, à janela, escutando os pais discutirem sobre dinheiro. Desde cedo, entendeu o poder e a crueldade dele. O dinheiro podia salvar, mas também destruir. E talvez por isso, ao crescer, dedicara-se a dominá-lo até se tornar seu próprio prisioneiro. O carro atravessava a avenida. Letreiros de neon refletiam no vidro. Passantes protegiam-se do vento úmido. Miguel os observava com estranha ternura. Um casal jovem brigando e logo se reconciliando entre risos, uma senhora vendendo castanhas, um menino puxando a mãe para comprar doces. Pequenos momentos, simples, mas cheios daquilo que ele mais desejava: conexão verdadeira. Empurrando levemente as rodas, pensou: será que hoje vou encontrar um pedaço dessa verdade? Quando o carro parou diante do restaurante à beira do Tejo,
Miguel fitou através do vidro embaçado. O prédio envidraçado brilhava com luz dourada refletida na água. Grupos elegantes entravam, com risadas e passos firmes ecoando no mármore. Apertou os braços da cadeira. O coração acelerou como um tambor. Saiu sem ajuda. As rodas rangeram sobre o piso molhado. Algumas gotas escorreram por seus cabelos, faiscando sob a luz da rua. Inspirou fundo. Sentia-se cruzando uma fronteira entre duas vidas, a do homem rico e solitário que sempre fora, e outra desconhecida, mas sonhada. Não sabia o que o esperava lá dentro, uma verdade cruel ou um recomeço, mas tinha certeza de uma coisa: aquela noite não seria igual a nenhuma outra. Lisboa ao entardecer. A chuva cessara, mas o céu ainda permanecia cinzento, com nuvens pesadas como se guardassem o fardo de todo o dia. Miguel estava em seu amplo penthouse, a luz amarela suave refletindo no assoalho escuro de madeira. No canto do cômodo, a cadeira de rodas moderna permanecia imóvel, como um guardião invisível ao mesmo tempo estranha e ameaçadora. Ele se aproximou devagar, a mão roçando o aço frio, e sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Aquela cadeira não estava ali por acaso. Havia sido alugada de um centro médico, sob um nome falso, para que ninguém suspeitasse. Miguel escolhera o melhor modelo, leve, ágil, fácil de manobrar. Para ele, parecia um adereço de palco, mas naquele instante não se via como ator e sim como réu, prestes a entrar numa sala de julgamento. Sentou-se. O corpo imponente, acostumado ao poder, foi de repente confinado a um limite artificial. Suas mãos firmaram-se nos aros das rodas e ele empurrou. A cadeira deslizou pelo chão de madeira, emitindo um leve rangido que apenas aumentava o silêncio sufocante do lugar. Girou uma vez, depois parou, com o suor brotando na testa apesar do ambiente fresco. Diante do espelho, observou-se. O terno que vestia para testar o papel tornava a cena ainda mais estranha. Um homem elegante sentado numa cadeira de rodas. Seus olhos encararam os próprios olhos, buscando descobrir se seria capaz de esconder a mentira sob gestos naturais. Ensaiou o sorriso discreto, o leve aceno ao cumprimentar, o movimento inclinado para apanhar um objeto na mesa. Mas quanto mais treinava, mais sentia abrir-se uma fissura na alma. Miguel, você está transformando a dor verdadeira de tantas pessoas em um jogo? Murmurou sua consciência, fazendo-o hesitar. Lembrou-se das notícias sobre acidentes, das vidas para sempre presas a uma cadeira de rodas. Sabia que estava pisando num terreno ético frágil, mas retrucou a si mesmo: eu não tenho escolha. Se não fosse assim, como poderia descobrir a verdade? Noites se sucederam e Miguel persistiu. Nada poderia ser deixado ao acaso. O modo de segurar o cardápio, de erguer a taça, de abrir uma porta sozinho, tudo tinha de ser perfeito. Dizia a si mesmo: isto não é apenas uma encenação. É a batalha final para saber se meu coração ainda merece o amor. Mas havia algo que não ousava confessar, nem para si: o medo. Medo de que, depois de tudo, a verdade apenas confirmasse o que sempre acreditara, que o amor sincero havia desaparecido de sua vida para sempre. A sala de estar do penthouse transformara-se num palco. Miguel afastou móveis, abriu espaço, estendeu o tapete, como se montasse um cenário. Cronometrava-se, não em corridas ou pesos de academia, mas em voltas de cadeira, inclinações, gestos para recolher uma caneta caída. Cada detalhe era registrado. Respiração, movimento das mãos, olhar. Às vezes, deixava o fado preencher o silêncio. A melodia triste, impregnada da alma portuguesa, fazia o ambiente menos vazio e, ao mesmo tempo, mais pesado. Aquelas vozes falavam de perda, de desejo, de destino. Miguel cerrava os lábios, refletindo. Estaria também vivendo um destino cruel o homem que possuía tudo, mas não podia comprar um amor verdadeiro? Recordava com clareza a primeira vez que testou a cadeira fora do quarto. No corredor, cruzou-se com a governanta. Ela parou, assustada, com olhos cheios de preocupação. Senhor Miguel, o que aconteceu? Ele apressou-se em responder que estava apenas testando a cadeira comprada para um conhecido. Mas aquele instante o marcou. Mesmo num simples ensaio, o peso do olhar de compaixão já lhe parecia insuportável. E se,
na noite do encontro, a mulher ficasse igual, suportaria? Curiosamente, essa ameaça só aumentou sua determinação. Precisava ter certeza. Não podia viver a vida inteira com a dúvida de que todos se aproximavam apenas por seu dinheiro. Se o amor verdadeiro existia, teria de resistir também a esse disfarce. Os dias seguintes fizeram dele dois homens distintos. Durante o dia, surgia nas videoconferências como o empresário impecável, voz firme, olhar estratégico, negociando grandes acordos. À noite, era o aprendiz silencioso numa cadeira de rodas, memorizando movimentos minúsculos. Em certa ocasião, jantou sozinho, simulando deixar cair o guardanapo, inclinando-se com dificuldade para apanhá-lo. O reflexo no espelho o fez rir e sofrer ao mesmo tempo. Numa dessas noites, após 3 horas de prática, ficou imóvel. O apartamento dourado pela luz artificial contrastava com Lisboa iluminada lá fora, mas ele só via o próprio rosto refletido, cansado, solitário, com os olhos vermelhos. Riu amargamente. Miguel Azevedo, o gênio dos investimentos, o homem que calcula cada passo, agora ensaia uma farsa para testar uma mulher. Não é ridículo? A pergunta ecoou sem resposta. No fundo, ele sabia, não podia mais parar. Melhor encarar uma verdade dolorosa do que viver prisioneiro da dúvida. À medida que o dia marcado se aproximava, preparava-se como para uma negociação bilionária. Escolheu o terno sob medida, sapatos italianos brilhantes mesmo sem caminhar com eles. Completavam a imagem. Revisou a cadeira uma última vez. Freios ajustados, rodas limpas, tudo impecável. Na véspera, não conseguiu dormir. Deitado, ouvia o som distante das ondas no Tejo. No escuro pensou, se amanhã ela ficar, talvez ainda haja esperança. Se for embora, saberei que estive certo desde o início. Quando a aurora chegou, levantou-se e olhou para a cadeira no canto. Desta vez, não era apenas um adereço, mas uma porta para outro mundo. Inspirou fundo e o coração bateu forte como nunca. Ele estava pronto para enfrentar o maior experimento de sua vida. Lisboa não é feita apenas das torres modernas do Parque das Nações ou das pontes imensas que cruzam o Tejo. A cidade também guarda bairros antigos, onde escadarias de pedra levam a vielas estreitas, roupas balançam nos varais das sacadas e o cheiro de peixe assado se mistura ao aroma de café torrado no ar. Graça é um desses lugares simples, colorido e também o lar de Inês Carvalho desde a infância. O pequeno apartamento de Inês ficava no 3º andar de um prédio antigo. Paredes amareladas pelo tempo, corredores estreitos e ladrilhos gastos. Lá dentro, nada de luxo. Uma cama modesta, um armário envelhecido, uma mesa de estudos transformada em escrivaninha. Mas naquela mesa, na segunda gaveta, escondia-se outro mundo, cadernos cheios de esboços de vestidos. Esse era o segredo de Inês, o sonho de ser estilista que a acalentara na juventude. A vida, porém, não permitiu que esse sonho florescesse. O pai partiu cedo e a mãe teve de criar sozinha as 2 filhas. Como irmã mais velha, Inês deixou os desejos de lado para sustentar a família. Aceitou o trabalho de recepcionista em uma clínica odontológica. Não era ruim, o salário dava para viver, mas jamais acendia seu coração como aqueles desenhos guardados na gaveta. Naquela manhã, Inês estava diante do espelho gasto do quarto, observando-se com um vestido azul claro simples. Seus cabelos castanhos, naturalmente ondulados, estavam presos de leve, com algumas mechas caindo a moldar o rosto. Os grandes olhos castanhos, por vezes firmes, hoje brilhavam com ansiedade. Sobre o peito, a mão apertada buscava consolo. Não precisa ser perfeito, Inês. Basta ser você mesma, murmurou. A semente dessa noite tinha sido plantada por Beatriz, a amiga inseparável desde o colégio. Ela havia falado, cheia de entusiasmo, sobre um aplicativo de encontros baseado em conexão emocional, não só em aparência. Inês rira, chamando aquilo de ilusão, mas Beatriz insistiu. Vai, amiga, tenta. No pior dos casos, você só ganha uma história para rir. E quem sabe, essas 2 palavras, quem sabe, acabaram convencendo Inês. Já tivera alguns relacionamentos, todos terminados em dor. O primeiro, aos 19, a deixou para correr atrás de alguém mais bonita e divertida.
O mais recente foi pior. Um homem que explorou sua bondade. Começou pedindo pequenos empréstimos, depois somas maiores, sempre com promessas, até desaparecer com o dinheiro e com a confiança dela. Ainda assim, Inês nunca fechou o coração. Continuava acreditando que, em algum lugar, havia alguém realmente sincero, e naquela noite encontraria um homem desconhecido, cujas únicas pistas eram algumas linhas de perfil. A ideia embrulhava seu estômago, mistura de expectativa e medo. A mãe entrou no quarto. Mulher magra, olhar doce, observou a filha no vestido azul e sorriu. Estás linda, filha. Seja você mesma, e tudo vai correr bem. Como está linda, minha filha. Seja você mesma, e tudo vai dar certo. As palavras foram uma bênção. Inês assentiu, respirou fundo e sentiu o peito aquecer. Do lado de fora, o sol de Lisboa se punha, tingindo telhados vermelhos com um dourado quente. Descendo as escadas estreitas, ouviu vizinhos chamando uns aos outros, sentiu o aroma de castanhas assadas vindo da esquina. Sons e cheiros familiares lembravam-lhe que, acontecesse o que fosse no encontro, ela ainda tinha sua família, amigos e as ruas ternas da cidade. Chamou um carro pelo aplicativo. Enquanto ele avançava pelas ruas de paralelepípedos, Inês recostou-se no vidro, olhando a Lisboa do entardecer. Bondes amarelos soavam seus sinos, turistas se perdiam com mapas nas praças, crianças gargalhavam nos parques. Tudo parecia uma pintura viva, e ela apenas um ponto nessa tela, a caminho de um encontro que talvez mudasse sua vida. Seu coração acelerava. Um temor sussurrou. E se ele não gostar de mim? Ela mordeu os lábios, depois sorriu para si mesma no retrovisor. Afinal, estar ali já era um ato de coragem, e às vezes, só isso já era uma vitória. O carro seguiu pela margem do Tejo, onde as primeiras luzes se acendiam e dançavam refletidas na água. A cena despertou lembranças de Rui, seu irmão. Aos 18, um acidente de moto o deixara meses imobilizado. Inês, com apenas 20 anos, dividia o tempo entre o trabalho e o hospital, ajudando a mãe a cuidar dele. Lembrava-se das noites compridas, do som constante das máquinas, da mão fria de Rui apertada na sua, e também do dia em que ele chorou, dizendo que era um fardo. Ela segurara firme sua mão e murmurou: "Tu não és um peso, tu és meu irmão, e isso nunca vai mudar." Essas memórias se gravaram fundo, ensinando-lhe algo essencial. Ninguém deve ser medido por limitações físicas ou aparências. O que conta é o coração, é a forma como enfrentam a vida. Talvez fosse isso que tornava Inês diferente. Ela não julgava com facilidade, sempre buscava enxergar a luz nas pessoas. O carro entrou na rua de pedra que levava ao restaurante à beira-rio. A fachada de vidro brilhava, garçons elegantes recebiam os clientes. O coração de Inês bateu mais rápido. Ela ajeitou o vestido, conferiu a alça da bolsa, respirou fundo. Cada passo era uma travessia rumo a algo inédito, um encontro às cegas, onde o destino poderia colocar qualquer coisa diante dela. Por dentro, o restaurante exalava calor dourado, ao som suave de guitarra portuguesa, com o perfume de vinho e marisco grelhado. O garçom a conduziu até uma mesa próxima à grande janela, de onde podia ver os barcos ancorados. O ambiente era sofisticado, mas também estranho à sua rotina. Sentada, percebeu as mãos trêmulas. Sussurrou, quase em oração: "Que seja alguém verdadeiro. Só isso peço." Os minutos arrastavam-se como horas. O coração batia apressado, enquanto imaginava quem seria, como sorriria, que olhar teria. O medo voltou, e se for apenas mais uma decepção, mas recordou o sorriso da mãe, o incentivo de Beatriz. Precisava se dar essa chance. Então ouviu o som discreto de rodas deslizando sobre o chão de pedra. Virou-se. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Um homem alto, de terno impecável, entrava em uma cadeira de rodas. O rosto era marcado, o olhar negro profundo, tenso. A primeira reação de Inês não foi choque, nem piedade, mas uma vontade simples: sorrir. Um sorriso doce, espontâneo, que dizia sem palavras que ela via o homem e não a cadeira. Ela não imaginava que justamente esse sorriso, singelo e breve, seria capaz de abalar Miguel Azevedo, derrubando muralhas que ele levara anos para erguer.
Naquela noite, o restaurante à beira do Tejo brilhava como uma joia, refletindo as luzes sobre a água. Pequenas velas acesas em cada mesa espalhavam um calor suave, tingindo o ambiente com um tom de mel acolhedor. O som da guitarra marcava compassos delicados, e o fado ecoava como um sussurro da alma de Lisboa melancólico e ao mesmo tempo hipnótico. Inês mantinha a postura ereta, as mãos entrelaçadas sobre o colo para esconder o tremor. Lançava olhares furtivos ao relógio na parede, onde o ponteiro dos segundos parecia mover-se de propósito em ritmo lento, torturando quem aguardava. A cada vez que a porta se abria, seu coração disparava apenas para despencar de novo quando percebia ser outro casal ou grupo de amigos entrando. E então, o momento chegou. O som discreto de rodas sobre o mármore quebrou o compasso, passos invisíveis, mas carregados de hesitação. Inês virou-se. A luz dourada viu um homem alto, cabelos negros penteados mas com algumas mechas rebeldes, terno azul escuro ajustado aos ombros largos. No rosto marcado, olhos profundos revelavam tensão, como se cada avanço fosse uma batalha interior. O curioso é que, naquele instante, Inês não viu primeiro a cadeira de rodas. Viu olhar o contraste entre orgulho e fragilidade. E, instintivamente, um sorriso nasceu em seus lábios. Não um sorriso forçado, nem de compaixão, mas simples, verdadeiro, um cumprimento silencioso. Miguel sentiu aquilo imediatamente. Estava preparado para o desvio de olhos, para o sorriso protocolar, até para uma ruga de desconforto. Mas o que encontrou foi um sorriso que fez seu coração tropeçar. Por um instante, todos os cálculos, todas as estratégias cuidadosamente armadas, pareceram ruir. O garçom se aproximou, voz grave e cordial. "Boa noite, senhora. O seu acompanhante chegou." Inês levantou-se. Não hesitou. Antes que Miguel pudesse estender a mão, inclinou-se e pousou suavemente a dela sobre a dele. Um gesto simples, mas que o deixou imóvel. Não era um aperto de mão desajeitado, nem um toque piedoso. Era natural, como se cumprimentar um homem em cadeira de rodas fosse exatamente igual a cumprimentar qualquer outro. "É um prazer conhecer-lo finalmente", disse ela, a voz doce mas firme. Miguel demorou um instante para responder. "O prazer é todo meu." O garçom conduziu-os até a mesa junto à vidraça, onde as luzes da cidade dançavam refletidas no rio. Inês ajeitou o vestido ao sentar-se. Miguel posicionou a cadeira, as mãos apoiadas na mesa, tentando disfarçar o tremor interior. Naquele momento percebeu. Seu jogo podia sair do controle. Porque nunca antes, no primeiro olhar, uma mulher o havia feito sentir-se não observado, mas verdadeiramente visto. A vela sobre a mesa queimava devagar, a chama vacilante iluminando os rostos dos dois. Inês sorriu de leve, os dedos deslizando na borda do copo d'água. Miguel respirou fundo, sentindo o ar daquela noite mais denso do que em qualquer negociação que já enfrentara. No mundo dos negócios, lidava com números, estratégias, manipulação, mas ali, diante dele, havia uma mulher de olhos claros e luminosos que o deixava vulnerável como um garoto. "Confesso, estou um pouco nervosa", disse Inês, honesta, com um riso tímido na voz. Miguel deixou escapar uma risada curta. Aquela frase simples quebrou o gelo. Respondeu, tentando soar natural. "Também eu." Ambos riram, não um riso constrangido, mas espontâneo, que suavizou o ar. A guitarra continuava ao fundo. O tilintar de talheres soava das mesas próximas, mas, para Miguel, tudo se apagava. Só restava o riso cristalino de Inês, uma melodia inédita para seus ouvidos. O garçom trouxe os cardápios. Miguel, fingindo esforço, estendeu-se para alcançar o menu colocado um pouco distante. O coração acelerava o primeiro teste. Inês, sem hesitar, pegou o menu e colocou-o diante dele, sorrindo. "Cuidado, esses nomes franceses são armadilhas. Se quiser, posso ler para você." Havia graça e naturalidade em sua voz. Miguel levantou os olhos, encontrou os dela e não viu pena. Apenas leveza. E riu uma risada verdadeira, solta, tão rara que preencheu o espaço ao redor. Havia muito tempo não ria assim. O jantar começou. Conversaram sobre coisas simples. O último filme que ela assistira, um livro que ele lera, memórias da infância em mundos tão distintos
Ela em Graça, bairro antigo, ele na alta roda dos negócios, mas em vez de distanciá-los, as diferenças criavam uma estranha complementaridade, como peças de um quebra-cabeça improvável que começava a se encaixar. Miguel observava com atenção. Percebia que Inês não desviava o olhar, nem fixava os olhos na cadeira como tantos faziam. Falava com ele como se só houvesse um homem diante dela. Nada mais. Quando o prato principal chegou, Miguel tentou outro teste. Deixou cair de propósito o guardanapo no chão. O coração se contraiu, esperando a reação. Inês abaixou-se de imediato, pegou o tecido e o devolveu com um sorriso maroto. Se deixar cair de novo, vou cobrar taxa de resgate. A piada arrancou dele uma gargalhada alta, tão espontânea que precisou tapar a boca. Algumas pessoas olharam de lado, mas ele não se importou. Dentro de si, algo quente começava a nascer, rachando o gelo antigo. Inês também riu, mas em seus olhos havia mais uma curiosidade, uma atenção delicada. Inclinou a cabeça e comentou baixinho: "Sabe o que mais gosto em encontros assim? Descobrir os detalhes. São eles que mostram quem a pessoa é de verdade." Miguel estacou. Aquela frase tocava justamente na ferida que tentava esconder. Por um instante, teve a impressão de que ela enxergava através da máscara. O coração disparou, o suor escorreu na têmpora, mas o olhar de Inês não trazia suspeita, apenas sinceridade. Ele ergueu a taça, brindando em silêncio, tentando disfarçar a tempestade interna. Mas sabia, desde aquele momento, suas defesas começavam a ruir. O ambiente no restaurante suavizou-se após as risadas. Miguel, embora ainda sorrisse, estava em turbilhão por dentro. Repetia para si: "Não se deixe levar, é apenas um teste." Mas quanto mais olhava para Inês, mais difícil se tornava acreditar que tudo aquilo era apenas um jogo. Ela falava das pequenas histórias da clínica onde trabalhava como recepcionista, do menino de 8 anos que perdera um dente de leite e insistia que envelhecera 10 anos, da senhora que se recusava a usar a prótese nova, preferindo a antiga. Inês imitava as vozes com tanto humor que Miguel quase se engasgou de tanto rir. Ele percebeu que ela não tentava impressionar, apenas contava a vida como ela era, com frescor genuíno. Quando chegou à sobremesa, Miguel decidiu elevar o teste. Deixou a colher cair no chão. Observou cada gesto de Inês, esperando encontrar hesitação ou desconforto. Mas não. Ela se abaixou naturalmente, pegou a colher, limpou-a com o guardanapo e colocou de volta diante dele, sorrindo. "Pronto. Mas se acontecer outra vez, vou cobrar taxa de resgate dupla." Miguel riu, mas o coração se apertou. Aquela mulher não se parecia com nenhuma que já conhecera, sem piedade, sem distância. Apenas naturalidade, como se ajudar fosse tão simples que não merecesse reflexão. Ele a fitou longamente. A chama da vela refletia nos olhos de Inês, transformando-os em pequenas estrelas. Naquele instante, Miguel sentiu medo. Não do risco de ser descoberto, mas do perigo de não querer mais sustentar sua mentira. Para recuperar o controle, mudou de assunto. "E você? Por que aceitou vir a este encontro?" Inês deu de ombros, sorrindo com leve embaraço. "Porque uma amiga insistiu. Disse que eu precisava dar uma chance ao inesperado. E eu pensei, não tenho nada a perder." A frase atingiu Miguel como um corte. Nada a perder. E ele ali apostava sua última esperança num disfarce. Sorriu, mas a inquietação cresceu dentro dele. O garçom serviu mais vinho. O rubi líquido brilhava como sangue, espalhando seu aroma intenso pelo ar. Miguel ergueu a taça, tentando recuperar firmeza. Observou Inês. O jeito como segurava a taça, como os dedos delicados giravam o cristal, como inclinava a cabeça para ouvi-lo. Tudo nela transpirava sinceridade. E por um momento, Miguel sentiu que sua encenação o traía. Queria acreditar no que estava vivendo. Mas a razão gritava: "É cedo demais. Você precisa ter certeza." Assim, planejou outra prova. Respirou fundo, apoiou a taça na mesa e chamou discretamente o garçom, murmurando algo em seu ouvido. Minutos depois, ao se dirigirem ao lounge, o funcionário esqueceu de segurar a pesada porta de vidro. Miguel avançou, fingindo dificuldade. Esperava o olhar de compaixão, o gesto incerto.
Mas Inês apenas segurou a porta com firmeza, comentando com leveza: trabalho em equipe é sempre melhor, não acha? A frase simples soou em Miguel como música. Sem pena, sem exagero, apenas naturalidade. Ele sorriu, mas no peito uma onda quente cresceu até quase sufocá-lo. Sentaram-se em poltronas macias diante da lareira. O fogo crepitava, lançando reflexos âmbar no rosto de Inês. Naquela luz, ela parecia tão próxima que Miguel já não conseguia se proteger. Arriscou ir mais fundo. Às vezes sinto que sou um peso para as pessoas ao meu redor. Esperava evasivas ou consolo vazio. Mas Inês inclinou-se, pousou a mão quente sobre a dele e com olhar firme respondeu: ninguém é um peso quando tem valor aqui dentro. E tocou o próprio peito sobre o coração. Miguel se engasgou de emoção. Tão poucas palavras, e mesmo assim atravessaram sua armadura. Uma voz dentro dele gritava: diga a verdade agora. Mas os lábios permaneceram fechados. Faltava coragem. O garçom voltou com 2 novas taças. Miguel segurou a sua e deixou-a escorregar de propósito. O vinho espalhou-se em manchas vivas sobre o tapete claro. Inês não se assustou, nem recuou. Apenas pegou alguns guardanapos, limpou o líquido com calma e sorriu. Pronto, só uma manchinha, nada que não se resolva. Depois ergueu os olhos, que brilhavam à luz do fogo. Se este for o pior de hoje, então acho que estamos tendo uma ótima noite. Miguel riu, mas ao mesmo tempo a garganta apertou. Nunca imaginara que alguém pudesse desmontar suas defesas com gestos tão simples. E naquele instante, compreendeu a ironia. Não era ele quem testava Inês. Era ela que, sem saber, testava Miguel para descobrir se ele teria coragem de acreditar no amor outra vez. O fogo na lareira estalava, espalhando um brilho alaranjado sobre o rosto de Inês. Do lado de fora, através da vidraça, o Tejo refletia as luzes dos barcos que deslizavam preguiçosos pela noite. Miguel permanecia imóvel, girando lentamente a taça de vinho nas mãos, sentindo dentro de si uma tempestade silenciosa. A cada minuto, seu jogo parecia mais frágil. Inês ficou em silêncio por um tempo, como se pesasse algo no coração. Depois respirou fundo, apoiando as mãos no colo, e disse, com a voz levemente trêmula: Miguel, há algo sobre mim que quase nunca partilho em encontros. Mas sinto que posso confiar em si. A palavra confiar caiu sobre Miguel como um golpe. Ironia cruel. Ela falava de confiança, e ele era o homem que mentia descaradamente. Inês fixou o olhar nas chamas, a voz tornando-se baixa. O meu irmão, Rui, sofreu um acidente de mota quando tinha 18 anos. Ficou meses sem andar, preso numa cadeira de rodas. Foi horrível. Miguel paralisou. O corpo inteiro se enrijeceu, a respiração pesada. Não ousava se mover, apenas escutava. Eu estive ao lado dele, todas as noites. Ajudava na fisioterapia, lia para ele quando estava cansado, às vezes brigava para que não desistisse. Eu não podia aceitar que a vida dele se resumisse à dor. A voz de Inês embargou. Uma lágrima brilhou em sua pálpebra, mas ela sorriu com suavidade. Depois de um ano duro, ele conseguiu voltar a andar. Hoje tem uma vida normal, mas aquele tempo mudou a todos nós, principalmente a mim. Ela girou a taça, fitando o reflexo rubi no cristal. Aprendi a ver as pessoas de outra forma, a acreditar que ninguém é definido pelas suas limitações. O que importa é como escolhem viver, como tratam os outros. A garganta de Miguel secou. Cada palavra era como uma lâmina perfurando a armadura da mentira. Quis confessar. Inês, eu não sou deficiente. Tudo isso é uma encenação. Mas os lábios não se abriram. O medo o sufocava. Inês voltou-se para ele, olhar firme e doce ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que desde o início eu não vi a cadeira. Só quis conhecer você. Porque acredito que o que define uma pessoa não é o que mostra por fora, mas quem é de verdade. Miguel estremeceu. A mão pousou trêmula sobre a mesa e, quase sem pensar, estendeu-a até tocar a dela. Inês não recuou. Ao contrário, apertou levemente sua mão, como se confirmasse que a confiança era real. Naquele instante, Miguel sentiu o mundo desabar em silêncio. Ela havia aberto o coração, entregado confiança, e ele, em vez de corresponder com a verdade, estava enterrado na mentira. O fogo crepitava,
acompanhando o compasso acelerado do coração dele. Segurava a mão de Inês, absorvendo o calor de sua pele, e esse calor o fazia tremer não de frio, mas da culpa crescente. Queria falar. Naquele momento, mais do que nunca, queria contar tudo, que podia levantar-se, caminhar, que a cadeira era apenas um disfarce para testar a sinceridade dela. Mas, quando encarou os olhos castanhos cheios de fé, a voz morreu na garganta. Se eu disser agora, vou destruí-la. Mas se continuar a esconder, vou destruí-la do mesmo jeito. Mordeu os lábios, retirou a mão e ergueu a taça, como quem se refugia. O vinho oscilava, vermelho como sangue, a cor da traição que corria dentro dele. Inês, alheia à tormenta dele, sorriu suavemente e contou um segredo. O sonho antigo de ser estilista, os cadernos cheios de vestidos guardados numa gaveta. Sua voz não era triste, apenas carregava uma ponta de saudade, como de alguém que aprendeu a aceitar. Talvez um dia ainda volte a desenhar, disse, com um brilho tênue de esperança nos olhos. Miguel a ouviu com o peito apertado. Ele, dono de impérios e riquezas, estava ali fingindo fragilidade. Ela, simples e verdadeira, conservava fé e luz no coração, apesar de tudo o que perdera. A noite avançou. Perto da meia-noite saíram do restaurante. Inês vestiu o casaco, o rosto iluminado pelas luzes da rua. Miguel empurrou a cadeira para fora. O vento do rio era frio, mas a mente dele ainda mais gelada. Antes de se despedir, Inês voltou-se, sorrindo. Obrigada por esta noite, Miguel. Foi diferente, no melhor sentido. Ele a observou entrar no carro, o coração dilacerado. Quis chamá-la, correr até ela e confessar tudo, mas as pernas saudáveis, fortes, permaneceram imóveis. Não por incapacidade, mas por medo. O carro partiu. Miguel ficou à beira da rua, o vento agitando seus cabelos. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se pequeno. Aquela mulher atravessara suas máscaras e tocara seu coração, mas era ele quem erguia um muro de mentira entre os dois. Lisboa brilhava na noite, mas dentro de Miguel só havia escuridão. Naquela noite, Miguel quase não dormiu. O penthouse no alto, outrora um refúgio seguro, agora parecia uma prisão. Deitado na cama ampla, via as luzes da cidade projetarem-se pelos grandes vidros, desenhando riscos frios nas paredes. Cada vez que fechava os olhos, surgia o sorriso de Inês, o olhar confiante e sem sombra de dúvida. E a cada lembrança, o coração se contraía, como se mãos invisíveis o apertassem. Levantou-se e foi até a varanda. Abaixo, o Tejo corria silencioso, refletindo um brilho pálido. Miguel apoiou-se no parapeito. O vento da noite desarrumava-lhe os cabelos. Entre os sopros gelados, ouviu claramente uma voz dentro de si. Covarde, ele sabia. Nos negócios, nunca temera nada. Mas diante de uma mulher, diante da verdade nua, tremia como uma criança. Nos dias seguintes, continuou a ver Inês, não apenas em jantares sofisticados, mas também em cafés simples no coração de Alfama, em passeios pelo Parque Eduardo VII, entre vento forte e risadas de crianças correndo. Miguel sentia-se reviver, sorrindo mais, chegando até a esquecer, em alguns instantes, o papel que representava. Mas toda vez que voltava ao apartamento, o peso retornava. A cadeira de rodas deixara de ser adereço, tornara-se o símbolo da mentira que o esmagava. Uma tarde, no parque, Inês ajoelhou-se para amarrar o cadarço de uma criança que brincava com a bola. Miguel, a poucos passos, observou com a garganta apertada. Aquela naturalidade, aquela ternura sem cálculo, fez com que se apaixonasse ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, o medo cresceu. Quando Inês voltou e notou seu silêncio, perguntou com um sorriso: "Por que está tão calado hoje?" Miguel forçou um sorriso, respondendo evasivo: "Às vezes pergunto-me se mereço estar aqui, consigo." Ela franziu a testa, depois sorriu com doçura. "Todos merecem uma chance, Miguel. Você também. Não precisa carregar o mundo nas costas comigo." As palavras a cortaram por dentro. Sim, ele carregava o mundo, mas um mundo de mentira. Naquela noite, sentado diante da cadeira de rodas, deixou a lâmpada iluminar o metal reluzente. Murmurou: "Se eu continuar, vou perder, lá de qualquer jeito. Mas se eu confessar agora,
Será que terei forças para aguentar a perda? A cadeira permaneceu muda. A resposta só poderia vir do coração, e ele ainda tremia, fraco de coragem. O tempo corria como o rio caudaloso. Cada encontro com Inês deixava em Miguel uma marca nova. No café perfumado de grãos torrados e doces amanteigados, ouvia-a falar dos pacientes simpáticos da clínica, dos vizinhos de graça. Admirava a forma como ela enxergava o mundo, valorizando o mínimo detalhe, encontrando alegria onde outros só viam banalidade. Ele, que vivia entre contratos bilionários, descobria que a felicidade podia estar no sorriso de uma vendedora de castanhas ou no tilintar de um elétrico amarelo pela manhã. E foi Inês quem o guiou de volta a essa realidade simples. Mas, após cada momento de luz, a sombra retornava. Cada gesto de confiança dela era como uma lâmina que o feria mais fundo. Cada olhar doce vinha acompanhado de um sussurro implacável em sua mente. Você está a enganá-la. Numa noite, num jantar modesto, Inês comentou: sabe, gosto de si porque não tenta ser perfeito. É humano, e isso é raro. Miguel quase se engasgou com o vinho. Humano. A palavra o esmagou. Ele, um ator dentro de sua própria farsa, agora era visto como verdadeiro. A ironia queimava. Forçou um sorriso. Mas por dentro, o caos tomou conta do resto da noite. Na cama, revirava-se sem paz. Lá fora, Lisboa brilhava, mas dentro dele só havia trevas. Saiu outra vez à varanda. O vento do rio gelava-lhe o rosto. O coração batia forte, como tambores em guerra. E então, como quem sela uma promessa, murmurou: amanhã eu digo a verdade. A frase ecoou na noite, misturando-se ao som das ondas. Pela primeira vez em muitas noites, Miguel conseguiu respirar fundo, como se tivesse deposto um fardo. Sabia que a manhã seguinte seria o início de outra batalha, a batalha entre o amor e a verdade. Na manhã seguinte, Miguel despertou muito cedo. O céu de Lisboa estava enevoado, a luz suave filtrando-se pelas nuvens finas. Sentado na beira da cama, com as mãos na cabeça, ouvia o próprio coração. Não era o compasso de um empresário prestes a fechar um negócio, mas o de um homem que se preparava para encarar a verdade mais dura. Podia perder a mulher que amava. Levantou-se e foi até a cadeira de rodas no canto. Para ele, já não era uma arma nem uma máscara de proteção. Era um grilhão, uma prisão. E naquele dia, iria libertar-se. Custasse o que custasse, durante toda a manhã, foi incapaz de se concentrar. Ignorou ligações de negócios, desligou o telefone. Caminhou pelo apartamento como se preparasse um ritual. Pediu flores brancas espalhadas na varanda, velas de baunilha e sândalo alinhadas. A mesa coberta por linho, 2 pratos de porcelana fina e o vinho preferido que Inês mencionara certa vez. Quando tudo ficou pronto, suspirou. O cenário estava lindo, mas a beleza parecia frágil, como um véu prestes a rasgar diante da tempestade. Ao entardecer, recebeu a mensagem: estou a caminho, mal posso esperar. As palavras de Inês fizeram seu peito se apertar. Sabia que cada letra carregava expectativa sincera e ele estava prestes a esmagá-la. Foi até a varanda, olhando a cidade acender suas luzes. Lisboa brilhava, mas dentro dele o céu pesava. O som da campainha ecoou. O coração disparou. Ao abrir a porta, viu Inês em um vestido azul escuro, cabelos soltos, sorriso radiante. Por um instante, quis abraçá-la e esquecer a verdade, mas lembrou-se da promessa. Amanhã eu digo a verdade. E o amanhã era agora. Está tudo lindo, Miguel, disse ela, encantada com o cenário. Ele sorriu, mas um sorriso carregado. Sentaram-se à mesa, conversaram, mas sua mente estava tomada pelo peso das palavras que precisava pronunciar. Dentro dele, 2 vozes lutavam. Uma suplicava para que ficasse calado, a outra exigia coragem. O jantar correu em meio a velas e perfume de rosas. Inês falava da mãe, de Rui, das dificuldades cheias de afeto. Miguel ouvia, cada frase perfurando sua consciência. Queria congelar o tempo, mas o relógio avançava rumo ao precipício. Após a sobremesa, levou-a até a varanda. O vento do Tejo soprava fresco, trazendo o cheiro salgado do rio. Velas ardiam sobre a mesa,
O vinho refletia a chama. Inês pousou a mão sobre a dele e disse, emocionada, Miguel, você me inspira. Sei que deve ter sido difícil viver tudo o que viveu, mas mesmo assim continua de pé, continua a sorrir. Isso é admirável. A frase foi a lâmina final. Miguel afastou a mão, levantou-se, o suor cobrindo-lhe a pele. Empurrou a cadeira de rodas para trás e, num gesto abrupto, apoiou-se e ficou de pé. Inês arregalou os olhos. O som das rodas no piso ecoou. Levou a mão à boca, incrédula. Miguel, você pode andar? Ele assentiu, com olhar pesado de arrependimento. Sim, eu posso. E menti. O silêncio se instalou. Do lado de fora, as ondas batiam nas pedras como trovões. O rosto de Inês empalideceu. Mentiu desde o início. Miguel deu um passo à frente. A voz embargada. Eu estava desesperado. Todas as mulheres que conheci só viram o meu dinheiro, o meu nome. Eu precisava saber se você era diferente. Então inventei isto. As lágrimas escorreram pelo rosto de Inês. Ela balançou a cabeça, com dor na voz. Fingiu uma dor que destrói vidas, só para me testar. Isso não é só mentira, Miguel. É crueldade. Ele estendeu a mão, mas ela recuou. Eu sei que errei. Mas eu não esperava me apaixonar por você. Inês Corrava, já quando eu contei sobre o meu irmão, você estava apenas a representar. Miguel desabou na cadeira, lágrimas quentes caindo. Aquele foi o momento em que mais me odiei. Quis confessar ali mesmo, mas faltou coragem. Tive medo de te perder. Inês pressionou as mãos contra o peito, trêmula. E agora? Acha que não me perdeu? O silêncio foi absoluto. Apenas o vento uivava. Ela virou-se e caminhou rapidamente até a porta. Miguel gritou, a voz despedaçada, eu amo você, Inês, mais do que tudo, mas a porta fechou-se, ecoando pelo apartamento vazio. Miguel ficou paralisado, depois desabou na cadeira de rodas, desta vez não por encenação, mas porque não tinha forças para se sustentar. As lágrimas correram, misturando-se à luz vacilante das velas. Lá fora, Lisboa brilhava em festa. Dentro dele, só restava a escuridão do desespero. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas altas do penthouse, iluminando um cenário de rosas murchas, velas apagadas e taças de vinho ainda pela metade. Miguel estava ali, sem dormir, olhos vermelhos, cabelos em desalinho. Durante toda a noite, só ouvira o eco do choro de Inês e o estrondo da porta se fechando. Pegou o celular, discou seu número dezenas de vezes. Apenas o som insistente da chamada e, em seguida, a caixa postal. Escreveu mensagens longas, curtas, de súplica, de explicação. A tela mostrava apenas visto, mas nunca resposta. Cada silêncio era mais uma punhalada no peito. No segundo dia, no terceiro, o mesmo vazio. O apartamento vasto nunca parecera tão solitário. Ele vagava da sala à varanda, como fera enjaulada. Pilhas de documentos da empresa se acumulavam, intactas. As reuniões online que a secretária lembrava, ele ignorava. O império que antes definia sua vida agora parecia pó. Enquanto isso, Inês retomava a rotina. Mas dentro dela nada era normal. Sorria aos pacientes pela manhã, mas ao entrar na sala de descanso, o coração desabava. Lembrava-se do olhar de Miguel, dos sorrisos, das palavras, e quanto mais lembrava, mais doía. As amigas diziam, ele não merece você, Inês. Ela assentia. Mas, à noite, deitada em seu quarto simples, as lágrimas corriam, porque sabia, os sentimentos dele não eram falsos. Ele mentiu, sim, mas o olhar dele, no momento da confissão, não poderia ser encenação. Miguel não aguentou mais. Numa manhã, foi até o bairro de Graça, esperando em frente à padaria, onde ela sempre comprava pão. Quando a viu surgir com a sacola na mão, o coração se apertou. Aproximou-se. A voz rouca. Inês, por favor, só me escuta uma vez. Ela parou, os olhos faiscando dor. Não sei se tenho forças para ouvir mais mentiras. Miguel balançou a cabeça, desesperado. Não há mais mentiras. Chega. Já causei dor demais. Só quero que saiba que tudo o que senti por você foi verdadeiro. Inês apertou a sacola contra o peito, os olhos marejados. Diante dela estava o homem que a ferira, mas também aquele que o coração não sabia esquecer.
Na ladeira de pedras do Graça, o sol da manhã brilhava, duro e belo. Gente passava com cestos, crianças de uniforme corriam, o cheiro de pão quente pairava no ar. Mas para Inês, o mundo se reduzia a um ponto. Miguel, em pé diante dela, com olhos vermelhos e voz trêmula. Respirou fundo, o coração em turbilhão. Miguel, você não entende. Ele deu um passo à frente, suplicante. Então ajuda-me a entender. As lágrimas transbordaram. Inês sacudiu a cabeça. Não é só sobre a mentira, é sobre brincar com a confiança. Eu não tenho muito para dar além dela. E eu entreguei, acreditei, e você destruiu. As palavras cortaram Miguel como lâminas. Ele baixou a cabeça, a voz embargada. Eu sei. E se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas não posso. Só posso pedir uma coisa, uma chance. De provar dia após dia que eu não preciso de uma cadeira de rodas para ser verdadeiro. Só preciso de você. O tempo pareceu parar. Inês o encarou longamente. O coração sangrava. A razão gritava, vai embora. Mas lembranças, o sorriso, o olhar terno, a forma como ele escutava cada detalhe da vida dela aprendiam. Porfin, suis sur com votre émula. Eu não posso prometer nada, Miguel. Preciso de tempo. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. E no meio da dor, nasceu uma chama frágil de esperança. Ao menos, ela não fechara a porta por completo. Inês virou-se e subiu a ladeira. O vestido azul balançava ao vento, a figura pequena, mas firme. Miguel ficou ali, olhando, o coração despedaçado, mas iluminado por uma centelha. Sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Miguel mudou por completo. Não havia mais festas luxuosas, nem capas de revista com seu sorriso de triunfo. Ele passou a aparecer na vida de Inês de forma discreta, simples, como quem precisa aprender do zero a entrar no coração de alguém. Todas as manhãs, deixava uma xícara de café quente na porta da clínica, sem anel de diamante, apenas a bebida com o sabor que ela dissera gostar. De vez em quando, acrescentava um bilhete: hoje espero que o seu dia seja leve. Quando Inês voltava do mercado, ele carregava a cesta para sua mãe, em silêncio, sem ostentação. Quando Rui, o irmão, jogava futebol com os amigos, Miguel ia assistir, torcendo alto nas arquibancadas como se fosse apenas mais um, e não o magnata de uma empresa. No início, Inês mantinha distância. Respondia com educação, agradecia, mas os olhos permaneciam cautelosos. Com o tempo, porém, começou a perceber que a paciência dele não era encenação. Miguel não cobrava nada, não exigia, apenas estava lá, dia após dia, como um rio silencioso mas constante. Numa tarde, ao sair cansada do trabalho, encontrou Miguel à sombra de uma árvore, segurando um caderno de desenhos. Ele se aproximou, hesitante, e lhe entregou. E para você. Ao abrir, viu esboços de vestidos. Não eram perfeitos, alguns até desajeitados, mas cheios de esforço. Lembro quando falou do seu sonho. Pensei, talvez possamos desenhar juntos. Inês ficou em silêncio por muito tempo, a mão tremendo ao passar sobre os traços de lápis. As lágrimas vieram, não de dor, mas de reconhecimento. Murmurou: Miguel, não sei se consigo esquecer. Ele sorriu com melancolia, mas falou firme: não peço que esqueça, só peço que me deixe provar que posso ser diferente. O pôr do sol tingia os cabelos de Inês de dourado. Ela fechou o caderno, apertou-o contra o peito e se afastou sem dizer mais nada. Mas os passos estavam mais leves, sem o peso de antes. Miguel a seguiu com o olhar, o coração, pela primeira vez em semanas, aquecido por uma esperança suave. O tempo passou e o verão inundou Lisboa de luz. No Parque Eduardo VII, onde tantas conversas difíceis haviam acontecido, agora se ouviam risadas. Miguel e Inês estavam juntos em um banco de madeira, cercados pelo vento e pelo barulho alegre das crianças. Inês encostou a cabeça no ombro dele, em silêncio. Miguel entrelaçou os dedos nos dela, o coração acelerado. Então ela murmurou, com voz cansada, mas terna: engraçado, como tudo começou de um jeito tão errado, e mesmo assim chegamos até aqui. Ele sorriu, os olhos marejados, e beijou os cabelos dela. Ainda me culpo todos os dias.
Inês. Mas se não tivesse passado por tudo isso, talvez nunca tivesse entendido o que significa amar de verdade. Você me mostrou que não preciso de máscaras para ser amado. Só preciso ser eu mesmo. Ela levantou os olhos. Não havia mais a dureza da desconfiança, mas uma serenidade frágil. Então prometa, nunca mais máscaras, nunca mais segredos. Miguel assentiu com firmeza, como se fosse o juramento mais sagrado de sua vida. Prometeu. Ficaram ali, deixando o vento levar o que restava do passado. O sol da tarde banhava a cidade e iluminava seus rostos, o dela, que aprendera a perdoar, o dele, que aprendera a ser verdadeiro. Miguel inclinou-se e a beijou nos lábios. Não foi apressado nem ardente, mas profundo, como a promessa silenciosa de um novo começo. Ao redor, Lisboa pulsava o pregão de um vendedor de castanhas, o tilintar de um elétrico amarelo, as gargalhadas das crianças. Mas para eles, aquele instante era o universo inteiro. Quando o beijo terminou, Inês sorriu e sussurrou: "O passado não nos define. O futuro está em nossas mãos." Miguel apertou sua mão, sentindo o calor atravessar-lhe os dedos. E soube. Desta vez, não precisava de testes, nem de disfarces. Encontrara o que sempre buscou: um amor verdadeiro, renascido das ruínas, brilhando como o sol sobre o céu de Lisboa.